Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã desta sexta-feira já estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês, e hoje tem bastante notícia do Flamengo. Tem a repercussão do caso do Marcos Braz, tem também a preparação do Flamengo para a final da Copa do Brasil e a possibilidade do retorno da volta do Jorge Jesus, o tão sonhado retorno do Mister. Será que isso pode acontecer caso o técnico Jorge Sampaoli venha sair do Flamengo? Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas antes já quero deixar aqui os créditos ao canal do Vene Casagrande, ao canal do João Guilherme, ao canal da ESPN Brasil, Flá TV, link na descrição como créditos, mas antes faz o seguinte, já chega explodindo o dedo no like, vamos bater juntos uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força do nosso Mengão, você que está sempre aqui junto com a gente no nosso canal, não somente assiste o vídeo, deixa o seu like, apoia o trabalho do canal, e você é flamenguista de verdade, você não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, se inscreva, aperte o botão vermelho aqui embaixo, ative o sininho das notificações, porque assim sempre você estará recebendo as notícias do Mengão, tá certo? E antes da gente começar o vídeo, eu gostaria que você está assistindo pelo celular, ou pelo computador, ou na sua televisão, vá rapidinho e escreva nos comentários aqui o seu palpite para a final da Copa do Brasil. Para você, tem chance do Flamengo ser campeão? De reverter o placar, que foi 1-0 a primeira partida para o São Paulo, reverter o placar nesse domingo às 4 horas da tarde? Escreva nos comentários a sua opinião. Também escreva, caso o Jorge Jesus saia do Flamengo, quem deve ser o novo técnico do Flamengo? Jorge Jesus, Tite? Escreva nos comentários, tá bom? Você que está aí tomando seu cafezinho da manhã, se preparando para ir trabalhar, para levar seu filho na escola, vamos juntos analisar as notícias do Flamengo na manhã desta sexta-feira. Logo cedinho, já estamos aqui e vamos então para o vídeo de hoje. Depois do empate sem gols com o Goiás pelo Campeonato Brasileiro na noite da última quarta-feira, o Flamengo se reapresentou aqui no CT Jorge Lau, já visando a preparação para a segunda partida com São Paulo pela final da Copa do Brasil, que vai ser no próximo domingo. Confere aí como foi a atividade desta quinta-feira. O duelo entre São Paulo e Flamengo vai ser no Morumbi. E como visitante, o Flamengo disputa a quinta partida nesta Copa do Brasil. Ao todo, foram 4 jogos, com 2 vitórias, 2-0 contra o Atlético Paranaense nas quartas de final, 2-0 contra o Grêmio na semifinal, um empate e uma derrota. O Flamengo volta a treinar na manhã desta sexta-feira e a Flá TV, claro, estará presente para registrar tudo para a nação rubro-negra. Quase 48 horas depois de ter participado de um episódio de agressão ao torcedor, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, finalmente resolveu falar e a todo instante repetiu em entrevista coletiva a sua versão sobre o assunto. Eu fui ameaçado e ameaçado de morte do lado da minha filha de 14 anos. Quando a minha filha não estava, quando não teve ameaça de morte para mim, nem para ninguém que estava presente, eu simplesmente fiquei quieto, exatamente como você está falando. Uma coisa é você ser ameaçado na internet, outra coisa é um maluco transtornado, com cara de maluco olhando para você e falando que vai te matar e que se os resultados de domingo não vierem serão diferentes. Eu peço desculpa por não ter me preparado para ser ameaçado de morte do lado da minha filha, só isso. As cenas que foram registradas e colocadas na internet por vários telefones celulares aconteceram no final da tarde desta terça-feira, momento em que Marcos Braz, na condição de vereador, deveria estar numa sessão ordinária da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O dirigente do Flamengo tem uma justificativa para a sua ausência. Terças e quintas, de 1h30 às 4h, você dá presença virtual para você entrar no sistema. Aí eu posso falar, eu posso ouvir, eu tenho conhecimento das pautas que vão ser votadas de 4 às 6. E você dá presença. Quando chega 4 horas da tarde, se você não botar o dedo dentro da cama, né, você toma falta. Você é descontado do salário e você toma falta.
Antes do início da entrevista coletiva, na tarde desta quinta-feira, aqui no Ninho do Urubu, o Departamento de Comunicação do Flamengo informou que Marcos Braz não falaria sobre nada além do episódio da última terça-noite. Em 35 minutos, o dirigente se esquivou de vários questionamentos e em nenhum momento confirmou ter agredido o torcedor Leandro Campos. Sobre qualquer correlação entre o seu futuro na condição de vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz disse que a pressão familiar já vem há bastante tempo. A ação da minha mãe tem muito tempo, eu não vou sair. Eu já falei para ela. Há muito tempo, não é de agora não. Quando eu aceitei o cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo, eu tinha noção clara do que é ser vice-presidente de futebol. Eu sou claro. Quem determina a minha continuação ou não é o atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. E, ao que me consta, estaremos juntos em 2024. Enquanto tudo isso acontece fora das quatro linhas, o Flamengo tem simplesmente a final da Copa do Brasil nesse domingo contra o São Paulo, 4 horas no Morumbi. A equipe rubro-negra ainda tem treinamentos nesta sexta e neste sábado, antes da viagem para São Paulo. Arrascaeta tem grande possibilidade de voltar ao time e pode ser a salvação técnica de Jorge Sampaoli, que, ganhando ou perdendo a Copa do Brasil, tem pouquíssima possibilidade de permanecer no Flamengo em 2024. Bom, ouvimos então as explicações de Marcos Braz, que disse que foi ameaçado de morte. A polícia segue apurando o caso. Vamos ver se vão surgir imagens com o áudio, ver toda a história. Esse é um caso de polícia. Agora, de futebol, Elton, mais uma crise no Flamengo, às vésperas da decisão da Copa do Brasil. Essa crise chega a campo? Eu acho que esse episódio é mais um de uma crise que já existe. Porque se o torcedor, que não tem direito nenhum, de agredir verbalmente ou fisicamente qualquer pessoa que seja, o torcedor não faria isso se o momento não fosse ruim. Então acaba sendo uma extensão do que já é a fase do Flamengo nessa temporada. O fato é que o Flamengo ciclicamente repete algumas questões que a gente viu no passado e que eu acho que já deveriam ter sido superadas. Um clube com estrutura gigantesca, é um clube que hoje tem muito mais grana do que tinha há uma década e tem um time muito melhor, com mais conquistas, cada vez mais consolidando sua base de torcedores, de sócios, apesar de muitas vezes privar os torcedores de participar do dia a dia do clube, mas é um clube muito diferente do que era uma década. Então acaba repetindo situações onde o financeiro interferia no campo porque você não tinha condições de montar uma equipe competitiva e o torcedor consequentemente reclamava dessa equipe que não dava resultado. Hoje você tem um time muito mais consistente, ou um time muito mais talentoso, uma equipe muito mais experiente, tecnicamente melhor, e os resultados não estão vindo. Então eu acho que isso é uma consequência do que já vive o Flamengo, Edu. Se vai interferir na final da Copa do Brasil, já falei isso aqui, eu acho que menos do que muita gente imagina. Acho que os jogadores já têm conflitos internos até mais importantes para resolver e conflitos técnicos também para resolver, para tentar reverter essa situação contra o São Paulo. Mas o fato é que não dá para continuar dessa forma, Um clube do tamanho do Flamengo, com esses problemas que se repetem e que vão atrapalhando cada vez mais uma rota de crescimento de um clube que já vive, esse crescimento, essa consistência fora de campo, precisa, e dentro de campo principalmente, mas o fora vai atrapalhando dentro, mais uma vez. Que envolve um personagem do nosso programa, que é o nosso amigo Vene Casagrande, e a gente fala aqui que é o maior apurador do Brasil hoje no esporte, isso eu falo sem sombra de dúvidas. O Vene é o maior apurador, a gente sabe da credibilidade que tem a palavra do Vene, e o Vene não combina nada com notícia, a notícia chega até o Vene. E quanto mais você tem força com seu nome, que é o caso do Léo Dias, que é um grande amigo, o Vene Casagrande, o Lucas Pedrosa e tudo mais, as pessoas já têm eles como referência para entregar de forma rápida uma notícia de um fato que está acontecendo. Isso é natural. Eu tô com uma notícia aqui, eu vou entregar para quem? Eu vou entregar para o Velney, que eu sei que ele vai cuidar bem dela, vai apurar, vai destrinchar e vai publicar de forma respeitosa e de forma consciente. Ele diz que o vídeo foi
publicado de forma muito breve e estranha, 40 segundos depois do fato, como se tivesse combinado alguma coisa, Verê. E aí eu tô te dando aqui o nosso microfone para você responder. E utilizou uma palavra premeditada. Vamos lá, Marcos Braz. Se você estiver insinuando que eu, como jornalista, combinei algo com algum torcedor, você é um tremendo de um covarde. Porque eu jamais iria fazer. Inclusive, se eu estivesse combinando algo com algum torcedor para poder viralizar esse vídeo, eu mesmo estaria no local. Eu não estaria saindo do meu barbeiro, chegando em casa e recebendo o vídeo. E como eu expliquei muito bem aqui ontem, quem me enviou um vídeo estava no shopping, por acaso, comprando uma camisa numa loja. E te viu, você como é uma pessoa famosa, inclusive você gosta da fama, porque você distribui autógrafo no momento bom do Flamengo. Agora, no momento ruim, pelo visto, você não gosta de ser cobrado, inclusive agrediu um torcedor. Independentemente, eu vou deixar para a polícia investigar o caso, se você foi ameaçado de morte ou não, se sua filha foi ameaçada de morte ou não. O que eu não vou permitir é você insinuar que eu, como jornalista, e eu como pessoa que sou, estava envolvido num caso como esse. Não, Marcos Braz. Eu, graças a Deus, eu tenho amigos, graças a Deus, eu tenho pessoas que confiam no meu trabalho, que me enviaram esse vídeo. Então não tente insinuar que o Vene Casagrande, profissional ou pessoal, estava envolvido nesse caso de forma premeditada. Não faça isso comigo. Eu sempre te respeitei e eu jamais faria isso. Jamais. Inclusive, eu fui muito bem educado e eu jamais faria isso. Eu respeito a minha profissão e o diploma que eu tenho. Então, eu não premeditei nada. Eu dei sorte, porque um amigo estava no shopping e viu essa cena toda aí e me enviou o vídeo. Então, falta... Eu não vou nem dizer a palavra aqui que me deu vontade de falar. Sorte não é. Mas enfim, Marcos Braz, eu não vou respeitar isso. De verdade, eu não vou aceitar isso, você dizer que eu estava premeditando isso, que eu combinei isso com algum torcedor. Não faça isso publicamente. Não é sorte a palavra não, Vene. A palavra é competência. Você trabalha, criou o seu nome dentro do mercado do futebol e você tem credibilidade para isso e as pessoas confiam no seu trabalho. Eu hoje, se tem um vídeo, eu tô na rua e tem um vídeo polêmico envolvendo futebol, eu vou mandar pra você. Porque eu sei que você vai apurar, que você vai olhar, que você vai publicar de forma responsável. Assim como eu penso assim, todo mundo pensa também. A notícia chega no Vene Casagrande, gente, aí vocês aí de casa que não tem noção do nosso trabalho, por pessoas às vezes que ele não conhece, mas que conhecem ele. E sabem, Pedrosa, que você, que ele... Vocês vão respeitar a notícia, porque a notícia, ela não chega prontinha. Quando você recebe um vídeo, Pedrosa, você tem que apurar aquilo tudo, você tem que subir com responsabilidade para chegar nas pessoas com todas as informações, porque é tudo muito rápido. E você tem que fazer isso de forma muito rápida, Pedrosa. Querem culpar o autor da mensagem, não querem culpar o ocorrido? Porque o ocorrido é o seguinte, Marcos Braz, você agrediu um torcedor. E não é porque o Vene divulgou o vídeo que você fez isso. Você fez isso porque você fez. Você sabia que alguém ia divulgar vídeo e você está justificando o fato de você ter agredido alguém porque era uma coisa premeditada. Se você está insinuando isso, você tem que se ver com a justiça, porque com o Vene, aliás, gente, a gente está em 2023, o Vene já faz esse trabalho de competência há mais de 5 anos, há mais de 6, 7 anos. Se alguém ainda acha que o Vene colocaria a carreira dele, uma carreira enorme, uma das maiores do Brasil no momento, para poder premeditar junto com o torcedor, desculpa, é um completo desconhecimento do que é o profissional que o Vene é. Eu não estou falando isso porque é meu amigo não, porque é meu amigo e é um grande profissional que a gente sabe admirar. Então, Marcos Braz, desculpa, é completamente bizarro você querer justificar os seus atos completamente também desrespeitosos, agressores, casos de polícia, para poder insinuar de alguma forma, o vídeo viralizou 40 segundos depois. Beleza, então começa a provar, cara. Então começa a provar, porque isso é muito sério. Isso é muito sério. E nem foi 40 segundos depois, sabe por quê? A verdade tem que ser dita. Eu postei o vídeo, 1 minuto depois ele me ligou. Então assim, ele estava preocupado em me ligar, eu dei espaço para ele se explicar, e dei espaço para o torcedor agredido também se explicar, dei espaço para ele falar, e ele falou o que ele quis naquele momento. E agora vem dizer que foi premeditado. Enfim, eu assim, com todo respeito ao Marcos Braz, não dá para levar isso a sério. Ele quer se desculpar por algo que não tem desculpa. É você tentar explicar o injustificável, não tem como. Ele agrediu um torcedor, independentemente se o torcedor ameaçou de morte ou não, ele estava num shopping, ali tem vários seguranças, ele poderia muito bem ter chamado um segurança e falar, ó, aquele rapaz ali tá me ameaçando de morte, liga pra polícia, faz qualquer coisa. Você só não pode agredir um torcedor junto com o seu segurança. E olha aqui, ó, já foram quantas perguntas, Big Boss? 4 ou 5?
4 ou 5 perguntas mais ou menos sobre a agressão e ele não responde nunca sobre esse assunto. Ele diz sempre que não se lembra. Eu continuo com a minha opinião. Ele deu mole, ele errou. Ele não deveria ter ido ao shopping, se expor num lugar público, numa situação como essa do Flamengo no momento, mesmo sabendo que tem gente aí de torcida organizada que está atrás do cara, ele foi lá, né? Estava com a filha, usou muito hoje a situação de que estava na filha na coletiva, né? Algo que quem é pai entende perfeitamente, né? Mas depois de ouvir tudo, e o rapaz que estava lá, né, cobrando o Braz, vai dar uma entrevista coletiva amanhã também, mas hoje o Braz deu a versão dele, mas a minha opinião sobre o caso não muda. O Braz deu mole. Ele não tinha que ter se exposto neste momento e acabou causando essa situação porque o desgaste é enorme e ele poderia ter evitado isso, principalmente uma pessoa experiente no futebol como é o Marcos Braz. Então acho que ele vacilou. Beleza? Muito bem. Deixa eu ver aqui o que a galera está falando. Já já vou dar minha opinião aqui sobre o lance lá do JJ, hein? A nação está em polvorosa. Só de pensar que pode ter o Jorge Jesus como técnico em 2024. Se ele sair de lá, tem chance mesmo, hein? John, temos que dar uma chance de novo para JJ. Vamos tirar a dúvida se realmente o JJ faria história de novo com o elenco do Flamengo. Já passou a hora de trazê-lo de volta. Pois bem, vamos falar sobre a situação de Jorge Jesus. Uma notícia que surgiu lá na Arábia, imprensa árabe que soltou isso, dá conta de que a diretoria do Al Hilal se reuniu com o staff do Jorge Jesus, comunicando que não está satisfeita com o trabalho do treinador, exige um futebol melhor e que está pensando em rescindir o contrato, né? Hoje o time empatou lá pela Liga Árabe, com uma equipe pequena de lá, pela Liga Saudita, e perdeu a liderança para o Al Ittihad. Na segunda-feira já tinha jogado e empatado com uma equipe do Uzbequistão pela Champions da Ásia, que já foi considerado um resultado muito ruim. Ele realmente está balançando lá. Agora, o que me chama a atenção, né? Eu estou juntando aqui algumas peças para montar um quebra-cabeça. E quero dizer para vocês que isso aqui é dedução, não é informação. Mas nós vamos observando as situações. Então vamos lá desde o início. Jorge Jesus já estava no Al Hilal, né? As contratações aconteceram, o time que mais investiu lá das equipes árabes em contratações e tal. Ele sempre muito ativo nas redes sociais, aquela coisa toda. Aí, o Al Hilal anuncia a contratação de Neymar. Eu não vi, pode ser que eu esteja enganado, algum post do JJ falando da contratação de Neymar. Se tem, eu peço desculpas, eu não vi. Muito bem. Aí Neymar chega, né? Aí já veio a primeira polêmica. Lembra da entrevista? Ele falou: eu não sei quando o Neymar vai estrear, o Neymar está machucado, eu não sei nem como ele foi convocado e não sei nem como ele vai jogar na seleção brasileira. Já jogou no ar aí uma situação e isso causou um rebuliço, um desconforto.
Aí ele, né, alegando que o Neymar estava machucado, ele não chegou e colocou o Neymar logo para estrear, porque o Neymar estava machucado. Mas o Neymar vem para a seleção brasileira e joga as 2 partidas, contra a Bolívia e contra Peru. Vocês se lembram o que o Fernando Diniz falou após a vitória contra a Bolívia? Ele deu uma cutucada no Jorge Jesus. Ele falou assim: muita gente disse por aí que não sabia o que ele vinha fazer aqui. Ele veio aqui jogar futebol, se divertir, fazer gols, superar marcas. Essa foi uma direta para o Jorge Jesus. E por que o Fernando Diniz falou isso? Porque o Neymar é o grande jogador brasileiro e tem um bom relacionamento com o Fernando Diniz. Tá claro isso. E devem ter conversado sobre o assunto. Deve ter rolado uma resenha lá. O cara falou aquilo lá, mas eu tô aqui, vou jogar, professor, tô à disposição e tal, beleza. Houve uma resposta na seleção brasileira. Aí ele volta para o Al Hilal, né, faz ali a sua estreia entrando no segundo tempo de um jogo, deu show, o time jogou muito bem, e a partir daí começa essa história de que o JJ está balançando e pode cair. Porque até esse momento, até a data FIFA, não se comentava isso. Neymar chegou, machucado, foi para a seleção, jogou na seleção, estreou, né, depois no Al Hilal, ficou no banco, demorou um pouquinho para estrear, estreou. E você não vê o Jorge Jesus, além dessa declaração de que ele estaria machucado, falar nada sobre o Neymar. Quer ver uma comparação? Dá uma olhada lá na rede social do JJ e veja a reação dele quando o Mitrovic foi contratado. Ele vibrou intensamente, botou lá, chegou o meu striker, e coisas do tipo. Então, à distância, sem conviver, passa a impressão de que houve espetadas. A gente sabe que o JJ tem uma personalidade fortíssima, comanda firme as suas equipes. E o Neymar é o Neymar, que a gente conhece. Craque extraordinário, mas um jogador também de presença firme, de personalidade forte. Então, minha gente, é interessante essa situação. O Neymar chega, está lá há pouco tempo, mas o Al Hilal começa a dar uma rateada e rapidamente surge a informação de que o time árabe está insatisfeito e está pensando em demitir o Jorge Jesus. Ele já passou por lá, o Jorge Jesus. Já foi campeão no Al Hilal. Campeão da Supercopa Árabe, antes dele vir treinar o Flamengo, né, em 2018. Então, o pessoal do Al Hilal conhece bem o Jorge Jesus. Não é um novato lá. A galera lá sabe quem é o Jorge Jesus. Então, eu estou achando muito esquisita essa história, principalmente depois de ver a atuação do Al Hilal hoje lá pela Liga Saudita. O time não jogou nada. Um belo time, por sinal. E o Neymar não jogou nada. Errou muito. Errou além do que ele costuma errar. Então tá estranho isso aí. Vamos ficar atentos.
a convivência de Neymar com o Jorge Jesus pode durar pouco tempo. E aí a torcida do Flamengo enlouqueceu. Porque a cronologia dos fatos pode indicar o seguinte, minha gente. O Jorge Sampaoli, independentemente do resultado da Copa do Brasil do próximo domingo, se for campeão ou não, já há um consenso na direção do Flamengo que ele não será o treinador para 2024. Inclusive, a multa dele, que neste momento é de cerca de 3 milhões de euros, a partir da virada do ano, ela deixa de existir. E se o Jorge Jesus ficar livre no mercado, se for realmente demitido do Al Hilal, a bola fica quicando para Rodolfo Landim, para Marcos Braz, que estão numa encruzilhada, estão pressionados, estão com a corda no pescoço. Os caras não podem ir a lugar nenhum. Independentemente de ganhar o título da Copa do Brasil ou não, eu tenho a impressão de que a cobrança e a pressão em cima da diretoria do Flamengo, e em cima de nomes como Rodolfo Landim, Marcos Braz, ela continuará. Então seria uma ótima oportunidade para eles darem uma calada de boca na torcida, trazendo de volta Jorge Jesus, que é o sonho de todos os rubro-negros, caso ele saia do Al Hilal. Segundo o noticiário árabe, a chance disso acontecer é muito grande. Vamos aguardar aí os próximos jogos, os próximos acontecimentos. Mas a torcida do Flamengo tem razão para ficar esperançosa e empolgada. Porque se ele sair de lá e o Flamengo estiver buscando um treinador para 2024, o que vai acontecer, obrigatoriamente, se ele estiver livre no mercado, ele será procurado. E se dentro da diretoria do Flamengo havia gente que não queria a volta dele pela forma como ele saiu, e realmente ele não foi um primor na condução da saída dele, do Flamengo, mas essas pessoas, e principalmente o presidente Rodolfo Landim, já mudaram de ideia. E sabem que Jorge Jesus é o único nome, depois dele só o Dorival, é o único nome que teria uma aceitação unânime. E nós poderemos ver aquela situação que muita gente coloca. Ah, mas se ele voltar, será que ele vai fazer sucesso de novo? Será que ele vai ganhar título? Será que ele vai fazer o Flamengo jogar? No momento não tem como responder isso. Ele foi embora depois de 10 meses e de deixar um trabalho que marcou época no futebol brasileiro. Foi um dos trabalhos mais fantásticos de um treinador numa equipe de futebol, né? Será que ele voltando ele vai repetir aquilo? Não sabemos. Só o tempo vai dizer. Mas caso ele saia do Al Hilal, o Flamengo está buscando já um novo treinador para 2024 e Jorge Jesus se coloca obrigatoriamente pela sua história no clube como um alvo direto. Vamos aguardar. E aí a galera já fica louca, né? Fala, se isso aí acontecer, o Neymar já é ídolo antes de jogar no Flamengo. Eu li isso hoje. Porque o Neymar, ele já declarou que ele tem um desejo de um dia jogar com a camisa do Flamengo, né? Vamos ver. Bom, o Flamengo tem chance de ser campeão domingo, sim, eu acho que tem. É muito difícil pelo momento do Flamengo, mas tem chance.
O Rossi pode ser um jogador importantíssimo nisso aí, porque ele é um goleiro muito experiente e pode ir para os pênaltis, e ele é um pegador de pênalti. E outra, o Sampaoli não ficará. Ele já vai sair do Flamengo, não sabemos quando, mas ele não ficará. E em relação a não ir para a Libertadores, neste momento existe a possibilidade. O Flamengo é o 7º, mas seria uma vergonha suprema pelo elenco, pelo orçamento que o Flamengo tem, né? Ficar fora da Libertadores da América. Então eu acho que o Flamengo, pelo menos vai disputar, o que já é uma vergonha. O Flamengo é um time com as condições que tem, que é para ficar brigando pelo título do campeonato, né? Mas existe sim essa possibilidade. Tem Jorge Jesus, eu não mencionei no começo do vídeo, mas o Jorge Jesus pode ficar livre no mercado. Segundo a imprensa árabe, o Jorge Jesus pode ser demitido a qualquer momento pelo Al Hilal, porque os árabes não estão gostando do desempenho da equipe, cobram um desempenho melhor e Jorge Jesus pode cair a qualquer momento, segundo a imprensa árabe e também segundo a imprensa de Portugal. A gente sabe que a imprensa de Portugal é muito ligada ao Jorge Jesus, eles têm boas informações sobre o treinador e, pelo visto, em breve, o comandante português pode ficar livre no mercado. E ainda, de acordo com a imprensa árabe, o Neymar sugeriu aos dirigentes do Al Hilal para contratar Tite, treinador da seleção brasileira nas 2 últimas Copas, que também está livre no mercado. Rapaz, dança das cadeiras no futebol árabe. Vamos para as informações agora envolvendo Marcos Braz. É o seguinte, a coletiva dele foi extremamente longa, a verdade é essa. Falou pra caramba, falou, inclusive, tem uma declaração que eu achei até inusitada da parte dele. Vocês têm que acreditar em mim. Não, a gente não tem que acreditar em você, o torcedor não tem que acreditar em você. Na verdade, isso tem que ser apurado pela polícia. Não adianta, Marcos Braz, os torcedores acreditarem em você e a polícia chegar à conclusão que você é o culpado. Isso aí é apuração da delegacia responsável. Ninguém tem que acreditar em você. Na verdade, eu não sei nem por que marcou essa entrevista coletiva, porque o Flamengo está passando por uma preparação especial. O Flamengo daqui a 2, 3 dias tem uma decisão. Essa entrevista coletiva não deveria nem acontecer dentro do Ninho do Urubu, a verdade é essa. Foi fora do Ninho do Urubu, enfim, marcasse em outro lugar, mas ele deu a entrevista, falou lá algumas coisas, inclusive durante a entrevista ele insinuou que foi algo premeditado por uma torcida organizada que já veio publicamente dizer que ia ficar fiscalizando vida de atleta, dirigentes, enfim, e também deu a entender, insinuando que o jornalista que divulgou o vídeo, que no caso sou eu, Vene Casagrande, porque eu fui o primeiro a divulgar, todos puderam ver, divulgou muito rápido, que 40 segundos depois o negócio já estava sendo postado e publicado, insinuando que tinha sido algo combinado dos jornalistas com os torcedores. Mas após o programa, na verdade ainda durante o programa, o Marcos Braz me ligou e eu não consegui atender, e depois retornei a ligação, conversamos. Ele me pediu desculpas se, no caso, deu a entender que a insinuação dele também envolvia o jornalista, que no caso era eu. Ele quis dizer que a insinuação dele envolvia apenas a torcida organizada, que já tinha dito publicamente que iria ficar fiscalizando fiscalizando jogadores e dirigentes, e ele me pediu desculpa se no caso deu a entender isso. Em nenhum momento ele quis dizer isso, se deu a entender isso, ele se expressou mal, na opinião dele, ele me pediu desculpa e vida que segue. Assim, obviamente, eu não vou ficar com mágoa do Marcos Braz, muito pelo contrário, eu tenho uma relação super profissional com ele, de boa, não é meu amigo pessoal, não é um cara que me passa informações do Flamengo, nada disso, mas enfim, vida que segue. Ele me pediu desculpa, ele, na cabeça dele, se deu a entender isso, ele se expressou muito mal, ele só estava querendo dizer, segundo ele, que a insinuação envolvia apenas a torcida organizada e não o jornalista, que no caso sou eu. Então, assim, de fato, eu acho que o Marcos Braz se expressou mal, falei isso para ele, mas vida que segue, gente. Eu não vou ficar aqui guardando mágoa do dirigente do Flamengo, mas repito, isso aí é um caso que a polícia tem que investigar. O Marcos Braz falou, conversou com a delegacia, deu entrevista coletiva, tem um torcedor também chamado Leandro, enfim, isso aí agora é com a delegacia investigar quem é o culpado. Meu foco aqui é Flamengo. E
antes da entrevista coletiva do Marcos Braz, muitas coisas aconteceram lá nos bastidores do Flamengo. Primeiro, Arrascaeta e Luiz Araújo treinaram com os demais jogadores e tem boas chances de serem relacionados no domingo. Vão estar 100%? A gente sabe que não, mas é a última chance do Flamengo ser campeão. Inclusive no Campeonato Brasileiro, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, o Flamengo está na 6ª colocação e pode terminar até na 7ª se o Atlético Paranaense vencer a partida dessa quinta-feira. Então, Campeonato Brasileiro, eu não vejo como o Flamengo correr atrás do Botafogo nesse momento. Copa do Brasil é a última chance. Estou pessimista? Bastante. Nada me faz achar que o Flamengo vai conseguir o título em cima do Morumbi. Na verdade, só uma coisa me faz achar. Só um fato. Isso é futebol. No futebol, muitas vezes, acontecem coisas que você fala assim, meu Deus. E, inclusive, essa é a graça do futebol, tá? Porque o Flamengo pode ser campeão, mesmo não merecendo de forma alguma. Mas pode ser campeão assim no domingo. Um acaso, um pênalti, uma bola rebatida, uma falha de um goleiro. Futebol, 90 minutos, muitas coisas acontecem. Além do fato do Arrascaeta e do Luiz Araújo terem treinado no campo, também teve reunião envolvendo o presidente Rodolfo Landim. Até publiquei no meu Twitter, o @VeneCasagrande, está lá, pode me seguir, e também no meu Instagram, @VeneCasagrande, que o presidente Rodolfo Landim, Marcos Braz, o vice-presidente de futebol, e o Conselho de Futebol se reuniram antes do treino e da coletiva de Marcos Braz, e essa reunião foi para debater o momento do futebol e o futuro de São Paulo. Já está definido, tá? Já está definido. São Paulo não fica em 2024. Isso é um fato. Isso aí a diretoria já bateu o martelo. Vene, ele tem contrato até dezembro de 2024. O Flamengo vai mandar embora. Não vai ficar com o São Paulo em 2024. Resta saber quando ele sai. Sai segunda-feira, pós-final da Copa do Brasil? Ninguém sabe. Eu não tenho como cravar isso para vocês. Não tenho mesmo. Sabe por quê? Se o Flamengo for campeão, será que o Landim vai ter coragem de demitir mesmo após um título assim? Eu não sei. Não sei mesmo. O Landim está tendo coragem de segurar o São Paulo até hoje, mesmo todo mundo sabendo dos bastidores que a melhor coisa para o Flamengo seria a saída do São Paulo antes da final da Copa do Brasil, mas é aguardar. Mas o que está definido é isso, São Paulo não fica em 2024. Agora, tem uma informação aí que ninguém publicou, que está passando batido, é o seguinte: Felipe Bueno, teoricamente aliado ao BAP, não faz mais parte do Conselho de Futebol já há algum tempo, tá? E assim, ninguém havia noticiado isso, eu fiquei sabendo disso hoje. E o Conselho de Futebol atualmente é formado por Reinaldo Belotti, que é o CEO, Diogo Lemos, Bernardo Amaral, que é VP de Planejamento do Flamengo, Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, diretor executivo, obviamente, além do presidente Rodolfo Landim. Então, galera, assim, os bastidores do Flamengo, não tem jeito. É o pior possível, a verdade é essa, são os piores possíveis. O clima péssimo, o clima horrível, jogadores totalmente desmotivados. É assim que está o Flamengo atualmente. Eu confesso para vocês que fazia tempo que eu não vi o Flamengo mal desse jeito. Inclusive a partida contra o Goiás, repito, foi a pior partida do Flamengo no ano. E eu tenho uma teoria que entre expectativa e realidade, essa é a pior temporada do Flamengo na história. Assim, porque eu não consigo olhar para outra temporada e pensar o seguinte: poxa, a temporada foi pior, esperava-se muito mais. Não, gente, a temporada 2023 esperava muito, muito. E tem até um perfil no Twitter, o Se Ficar Puto é Pior, que ele bota o seguinte: são os argumentos que eu até queria levantar e ele botou aqui muito bem. Alto salário em dia, estrutura de primeiro mundo, tiveram férias de 1 mês e meio, faturamento de bilhão, Maracanã com no mínimo 50 mil praticamente um ano inteiro, elenco caro, qualificado, difícil você achar 5 jogos bons no ano, fora a passividade das partidas, vexames aos montes contra Al Hilal, Alcas, Maringá, Bragantino, Cuiabá, Olímpia, reservas do Atlético, a forma que perdeu a final do Carioca, foi muita porrada. E dada a expectativa, não tem como um ano não ser o pior da história. E é verdade, concordo com ele aqui. Essas foram as últimas informações do Flamengo, então, na manhã desta segunda-feira. Vamos ver o que vai acontecer, né? O Flamengo treina hoje e deve definir o time que vai enfrentar o São Paulo na final da Copa do Brasil. Gostaria da sua opinião, escreva nos comentários seu palpite e vamos ver o que vai acontecer nessa grande final da Copa do Brasil. Pode ser o título que pode salvar o ano do Flamengo, tá certo?
É isso aí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.